Olá, alunos. Vou fazer agora a correção da nossa recuperação ou avaliação 3. Então, ela tinha 4 exercícios, cada um valia 2,5, no total 10. Se o aluno ficasse com 6, que é a média, ele passaria na disciplina. O aluno também não perderia a nota fazendo a recuperação e qualquer aluno poderia fazer a recuperação. Vamos então ver o exercício 1 aqui. Juninho quer juntar dinheiro para comprar um novo videogame. Para isso, ele decide vender doces pelo bairro. Ele vende bombons, chocolates e pirulitos, cobrando por cada um 9, 5 e R$ 1. Então, bombom 9, chocolate 5, pirulito R$ 1. Para ajudar Juninho, faça um programa que leia o valor do videogame, que é o que ele quer comprar, né? Então é a meta em dinheiro, e imprima na tela quantos doces ele terá de vender para conseguir esse dinheiro. Imprima o total de doces e as quantidades de cada tipo de doce. Importante. Juninho quer saber a quantidade mínima de doces necessárias para arrecadar o dinheiro. Então, aqui, quando vocês tinham que imprimir, né? Ó, os doces. Cadê? Ó, imprima quantos doces tem que vender, imprima doces para cada tipo. Só que tudo isso, ó, tem que levar em consideração que ele quer saber a quantidade mínima. É sempre a quantidade mínima. Porque senão era só ele vender esse doce de R$ 1, né? Por exemplo, se o videogame custasse R$ 1.000, ele venderia 1.000 doces. Mas como ele quer a quantidade mínima de doces, ele tem que vender o máximo possível desse de R$ 9, dos bombons. Porque assim ele vai vender uma quantidade menor de doces e juntar mais dinheiro para comprar o videogame. Além disso, então tem todo esse começo aqui, né? Além disso, o Juninho é preguiçoso e só investirá nisso tudo se precisar vender até 400 doces. Portanto, você também deve imprimir um aviso para ele, se vale ou não a pena o esforço. Não precisa usar float. Então, aqui eu já deixei claro que você poderia usar só inteiros aqui. Então, como que poderia fazer esse exercício? Bom, então aqui na recuperação, né, caía toda a matéria. Esse nosso primeiro exercício, ele cobrava basicamente o comecinho da matéria, que era aquela época que vocês só aprenderam a ler um valor, imprimir na tela e usar o if else. Só. Não precisava ter laje de repetição, não precisava ter vetor, matriz, função, nem nada. Então, esse daqui era o exercício mais fácil, que só caía aquele comecinho da disciplina. Então, eu criei aqui uma variável para o valor do videogame, a quantidade de bombons, chocolates e pirulitos que ele vai ter que vender. O usuário vai digitar o valor do videogame, tudo inteiro, né? Porque não precisava usar float. E aí, como que eu faço agora para descobrir quantos doces o Juninho vai ter que vender até chegar no valor do videogame? Então, o bombom, ele custa R$ 9. Então, o que eu posso fazer? Eu pego o valor do videogame e divido por 9. E assim, eu sei quantos bombons eu tenho que vender. Como aqui o videogame é uma variável inteira e 9 é um número inteiro, o resultado, ele desconsidera casas decimais, então o resultado vai ser um inteiro dessa conta aqui, né? Então, por exemplo, se ele tivesse que vender 9 bombons, e aí já daria exato o preço do videogame. 9 por 9, quer dizer, falei errado. Se o preço do videogame fosse R$ 9, se o preço do videogame fosse R$ 9, ele só precisaria vender um bombom. E pronto, ele já tem o preço do videogame, né? Então, aqui, 9 por 9 dá 1, e pronto, ele precisa vender um bombom. Se, vamos supor que é R$ 10 o preço do videogame. Se for R$ 10 o preço do videogame, ele vai ter que vender um bombom e um chocolate, né? O chocolate é R$ 1. Então, 10 dividido por 9 dá 1, qualquer coisa. Mas lembra que aqui é uma conta de inteiros, então não vai ter casas decimais. Então, o resultado vai ser 1, e o resto dessa divisão vai ser 1. 10 dividido por 9 é 1, com o resto 1. Então, ele vai vender um bombom. Então, assim eu sei quantos bombons ele precisa vender. Depois que eu já sei quantos bombons ele precisa vender, eu tenho que tirar esse valor que eu já arrecadei com a venda dos bombons. Eu não preciso mais arrecadar. Então, tem várias formas de fazer isso daí, né? Eu poderia fazer videogame menos bombons vezes 9. Ou eu posso fazer videogame resto da divisão por 9. Tanto faz, né? Então, poderia fazer isso daqui também, ó. Videogame menos bombons vezes 9.
Pronto, também daria isso, porque aí bombons vezes 9 é o valor dos bombons, que eu já arrecadei esse dinheiro, então não precisa arrecadar, né? Então eu subtraio do valor do videogame aqui e guardo de volta na variável videogame, né? Então eu perdi o valor total, mas isso não vai me interessar. Então agora aqui eu tenho o resto da divisão, né, por 9, então eu tenho o que ainda falta vender. E esse valor aqui só pode estar entre 0 e 8, né? Porque se for 9, ele já daria aqui a conta exata. Mas também vocês não precisavam saber isso, que dá para fazer o exercício do mesmo jeito. Bom, agora eu tenho que saber quantos chocolates e pirulitos eu tenho que vender. Eu pego esse valor que sobrou, pode ter sido, por exemplo, 7, 8, 5, tanto faz. E eu vou dividir por 5 para saber quantos chocolates eu tenho que vender. Na verdade, como aqui vai estar entre 0 e 8, com certeza eu só vou vender entre 0 e 1 chocolates. Não tem como ser outro valor. Mas beleza, eu divido o valor por 5, né? Vamos supor que ainda falta R$ 6. Então, se falta R$ 6, divido por 5, vai dar. Não, vamos supor que falta 7, né? R$ 7. Então, eu divido por 5, vai dar 1. Então, eu tenho que vender um chocolate. E eu pego o resto da divisão por 5, que é 2, e eu tenho que vender 2 pirulitos. Então, assim, eu consigo R$ 7 com esses dois aqui. E agora eu sei quantos doces eu preciso vender de cada um. A gente já fez em aula exercícios parecidos com esse, que tinha que dividir, pegar o resto da divisão e etc. Então a gente fez já exercício, então era parecido com o que a gente viu em aula. Na verdade, não precisava usar o resto da divisão, que nem eu falei, você poderia ter feito dessa forma aqui, daria na mesma. Eu vou imprimir na tela, aqui eu estou imprimindo de uma forma mais bonitinha, né? Imprimir quantos bombons, chocolates, pirulitos eu tenho que vender, né? Imprimir também o total de doces, né? Então eu somei os três para saber o total de doces. E lembra que eu tinha que falar para o Juninho se valia ou não a pena ele saiu vendendo doce. Lembra que o Juninho só ia valer a pena até 400. Então, até 400 vale a pena. Então, eu somo os 3. Se for maior que 400, eu falo que não vale a pena. Se não, eu falo que vale a pena. Então, vamos rodar aqui o exercício. Então, vamos supor que o videogame vale R$ 900. Tem que vender 100 bombons de R$ 9. E vale a pena. Por quê? Porque o total de doce foi 100. Então, era até 400. Então, vamos supor que agora, vamos ver, R$ 123. Então, eu vendi 13 bombons, ó, de R$ 9, que dá 117. Então, ó, faltou 6. Então, eu vendo um chocolate e um pirulito para dar R$ 6. Então, 13, 14, 15, total de 15 doces, vale a pena. Agora, vamos colocar um valor bem alto para que não vale a pena, né? Vamos colocar que o videogame vale 9.000. Então, eu teria que vender 1.000 bombons, total de doces 1.000. Então, não vale mais a pena, porque são mais de 400 doces. Exercício 2. Fernanda quer participar de um jogo e saber quais são suas chances de ganhar. Então, deixa aqui sublinhado, né? O que você tem que imprimir na tela são as chances de ganhar. O jogo consiste em sortear prêmios. Faça um programa que leia a quantidade total de bilhetes, a quantidade de bilhetes adquiridos por Fernanda e a quantidade de prêmios. Então, com essas três informações, a gente consegue saber a chance de Fernanda ganhar, né? Qual é a porcentagem de chance dela ganhar. Cada vez que um bilhete é sorteado, o vencedor ganha um prêmio. Então, isso daqui é mais para esclarecer, né? Que cada sorteio é um prêmio. O programa deve realizar o sorteio de todos os prêmios. Então, peraí, se eu tiver vários prêmios, o programa tem que ficar sorteando um por um. Lembrando que cada vez que é sorteado um prêmio, diminui a quantidade de prêmios e diminui a quantidade de bilhetes. Para cada prêmio sorteado, deve ser impresso na tela qual a chance de Fernanda ganhar, considerando que ainda não foi sorteada. Então, a gente sempre vai considerar que ela ainda não foi sorteada. Então, quantos bilhetes ainda tem, quanto ela comprou e qual vai ser a chance dela ganhar. Então, sempre assim, considerando que ela não gastou um desses bilhetes aí, ela ainda tem os 2 bilhetes, qual que é a chance dela ganhar? Suponha que o usuário digite os valores corretamente, para você não ter que se preocupar, por exemplo, tem mais prêmios do que bilhetes, etc. Né? Você não precisa se preocupar com nada disso. E aqui tinha um exemplo para deixar mais claro. Há 3 bilhetes. O Fernando comprou um bilhete e há 3 prêmios. Então você vai ter que fazer 3 sorteios, porque tem 3 prêmios. No primeiro sorteio, qual que é a chance dela ganhar? É 1 em 3, né? Porque existem 3.
Então, ela tem 33% de chance. Aí, no segundo sorteio, não vai ter mais um desses bilhetes, já foi sorteado, e também não vai ter mais um desses prêmios. Então, ela tem o bilhete dela e existem 2 bilhetes, então ela tem 50% de chance de ganhar. E no último sorteio, só sobrou o bilhete dela, né? Então ela vai ter 100% de chance de ganhar. Aqui era mais um cuidado que vocês deveriam ter. A chance máxima é 100%. Por que, que eu escrevi isso daqui? É óbvio que é 100%, mas é sempre bom deixar claro. Vamos supor que ela tivesse 2 bilhetes. Então, existem 3, ela tem 2 e há 3. O que ia ter que acontecer? O que teria que acontecer nessa situação, né? Se ela tivesse 2 bilhetes? No primeiro sorteio, ela teria 66% de chance, né? Porque ela tem 2 e existem 3. Aí depois do primeiro sorteio, só existem 2 bilhetes e ela tem 2. Então, nesse caso, 100%. Só que ainda tem mais o último sorteio, né? Porque são 3 prêmios. Aí no último sorteio, dependendo de como você fizer essa conta, né? Por exemplo, ela tem 2 bilhetes, mas só existe um bilhete possível. Ia bugar, né? Ela tem mais bilhetes do que existe. Porque eu tinha falado que era para considerar que ela ainda não foi sorteada. Então ela ia ter 200% de chance de ganhar, né? Mas não faz sentido. Então, nesse caso, a chance máxima é 100, né? Então ela teria 100% de chance de ganhar se só faltasse um prêmio e só existisse um bilhete, mesmo que ela tenha 2 bilhetes. Mostra pelo menos 3 casas decimais. Então isso daqui era para saber que tinha que usar float, né? Você não precisaria nem arredondar o valor nem nada, porque é pelo menos. Você pode simplesmente usar o float normal, que ele já vai mostrar mais que 3 casas decimais. Então está aqui o exercício 2. Total de bilhetes, o quanto o Fernando comprou, o total de prêmios. E aqui a chance calculada, que é um float. Então, o usuário vai digitar todos esses valores. E aqui eu vou fazer o sorteio. Então, como que eu estou fazendo o sorteio? Enquanto a quantidade de prêmios for maior que 0, eu vou ficar sorteando. E depois que eu faço um sorteio, aqui no final, eu diminuo em 1 a quantidade de prêmios. E também diminuo em 1 um total de bilhetes, né? Porque foi gasto, né, o bilhete e foi entregue o prêmio. E aí roda de novo, né? Enquanto ainda tiver prêmios para sortear, vai ficar rodando esse laço. Quando não tiver mais prêmios, acabou o programa. Agora vamos ver como que é feito o sorteio. O sorteio basicamente é essa linha aqui. Qual que é a chance que ela tem de ser sorteada? 100 vezes quantos bilhetes ela tem dividido pelo total de bilhetes. Aqui o 100 é float, então essa conta aqui, né, vai ser feita como float, o resultado é um float, e a divisão do float com o inteiro também vai ser float, então ele não vai perder nenhuma casa decimal e vai guardar nessa variável que também é float. Só tem um detalhe, aquela parte que eu falei que a chance não pode ser maior que 100%, né? Então, em algumas situações, essa conta vai dar tipo 200% de chance dela ganhar. Por isso que tem só mais um if aqui. Se a chance for maior que 100, chance igual a 100. Acabou. Então, era basicamente essa linha aqui, o cálculo da chance que a Fernanda tem de ser sorteada. E aí eu imprimo na tela aqui, também imprimo do jeito mais bonitinho, quantidade de prêmios, bilhetes, quantidade de bilhetes da Fernanda e a chance que ela vai ter. Vamos rodar aqui então. Então, vou rodar um exemplo, né? Total de bilhetes 3, ela comprou 1, total de prêmios 3. Então, aqui foram 3 sorteios, né? Um para cada prêmio. Então, aqui, ó, 3, 2, 1. Bilhetes também cai 3, 2, 1. 33, 50 e 100%. Então, percebe que aqui eu não arredondei, então ele já vem com 7 casas depois da vírgula. Deixa eu ver. Não, 6. 6 casas depois da vírgula. Ah, se eu rodar, então vamos supor que ela tem 10 bilhetes, mas ela tem 2 e tem 10 prêmios. Então, como ela tem 2, né? Por exemplo, 2 em 10 é 20% de chance dela ser sorteada. Aí aqui vai aumentando, né? Sempre considerando que ela ainda não foi. Então, ela ainda tem os 2 bilhetes. Então, por exemplo, quando tem 4 bilhetes, ela ainda tem 2, 50% de chance de ser sorteada. Quando tem 3 bilhetes, ela tem 2, 66. Quando tem 2 bilhetes e ela tem 2, ou seja, ela tem todos os bilhetes, 100%. E aqui seria uma situação impossível, né? Se tiver um bilhete e ela tem 2, 100%. É a chance máxima. Pode ser que tenha menos prêmios do que bilhetes, né? Eu posso falar assim que tem 100 bilhetes, ela comprou um, mas só tem 50 prêmios. Então aqui, ó, está sendo mostrado 50 sorteios, só tem 50 prêmios. E a chance dela começa em 1%, né? 1 em 100, e termina em
No último sorteio aqui, tem um prêmio e ainda tem 51 bilhetes. Ela tem 1,96% de chance, né? Tem quase 2% de chance de, de ganhar. Então foi sorteado. Deixa eu só pensar se está certo isso daí. Acho que tá, né? Que foi sorteado os 50 prêmios. Isso, quando estava. Então ainda sobrou mais 50 prêmios. E nesses que sobraram também 50 bilhetes. E aí sim a Fernanda teria 2%. Então tá tudo certinho. Vamos para o exercício 3. Ajude uma loja de eletrônicos a saber. Então, só para também comentar aqui, né? Então, aqui na recuperação, né? O que estava sendo cobrado nesse exercício aqui? Esse exercício ainda cobrava o conteúdo do nosso primeiro bimestre. Ainda não tinha começado o conteúdo de vetores, não tinha começado o conteúdo de matrizes e funções. Então, a gente ainda estava no primeiro bimestre, lá no começo da matéria, foi cobrado só laço de repetição. Então, é o que foi cobrado nesse exercício. Opa, é aqui. Então, o 1 e o 2 tinha o conteúdo referente ao primeiro bimestre. E agora, o exercício 3 e 4, se não me engano, é o conteúdo referente ao segundo bimestre. Então, vamos lá, exercício 3. Ajude uma loja de eletrônicos a saber quanto ela deve pagar no total de comissão a seus funcionários. Então, você vai ter que calcular a comissão. Os equipamentos vendidos pela loja se enquadram em 30 categorias que representam os números de 1 a 30. São representados, né, por 1 a 30. As categorias foram organizadas de forma que as 15 primeiras dão 1% de comissão e as outras dão 2%. Ou seja, do 1 ao 15 vai dar 1% de comissão. E do 16 para frente vai dar 2%. Essa é a regra, só que tem exceção. Vamos dar uma olhada na exceção. Tem duas exceções. Todo o dinheiro arrecadado com a venda da categoria 30 é destinado à caridade, portanto, ele não pagará na comissão. Então, apesar de falar que é 2%, né, do 16 para frente, a categoria 30 não dá comissão. A comissão vai ser zero. Além disso, a categoria 29 terá sua comissão aumentada para 5% caso o valor total de vendas da loja ultrapasse R$ 100 mil. Então, aqui é a nossa segunda exceção. Se o valor total de vendas da loja ultrapassar 100 mil, né, for maior que 100 mil, a categoria 29 aumenta para 5% a comissão. Para se prevenir de prejuízos, a loja decidiu que não pagará absolutamente nada de comissão se a loja vender menos de R$ 10 mil. Então, aqui, mais uma exceção, né? Não vai ter nada, vai ter zero de comissão. Então, é mais um if lá no programa, né? Se a loja vender menos de 10 mil. Vendeu menos de 10 mil, a comissão é zero. Simples assim. Só tem que imprimir zero lá na tela. Para cada venda, o programa deve ler o valor do produto e a categoria. Então, o usuário vai digitando, né? R$ 100, categoria 2. R$ 200, categoria 3. Então, tem de 1 a 30 a categoria. O programa só para de ler quando o valor do produto for zero. Então, se o usuário digitar um zero lá, ele para de ler. E depois, o que a gente tem que fazer? Imprimir na tela o valor de vendas e de comissão por categoria. Então, para cada uma dessas 30 categorias, você vai ter que imprimir o valor das vendas, né? Então, naquela categoria tive tanto de venda. E a comissão. Então, naquela categoria vai ser pago tanto de comissão. Imprima também o valor total de vendas e das comissões da loja. Então, esse primeiro aqui era por categoria, da categoria 1 a 30, e esse daqui é da loja inteira. Eu quero saber o total de vendas da loja inteira e o total de comissões da loja inteira. Use casas decimais para dinheiro. Então, você sabia que tinha que usar float aqui, né? A gente estava falando de dinheiro, então usar casas decimais. Então, vamos dar uma olhada aqui no exercício. O que era difícil nesse exercício, na verdade, o que dava trabalho nesse exercício era calcular a comissão. Porque a comissão, vocês viram que tinha muitas regrinhas. Até a categoria 15 é 1%, depois é 2%, aí tinha a regra da categoria 30 não pagar comissão, a regra da categoria 29 pagar uma comissão maior se o total de vendas da loja ultrapassasse 100 mil, e tinha também a regra de não ter comissão nenhuma caso
a loja não vendesse 10 mil. Então vamos lá. Aqui eu criei um vetor de tamanho 30 e iniciei ele cheio de zero. Por que um vetor de tamanho 30? Né? Porque são 30 categorias, né? E para cada uma eu vou guardar quanto que está vendendo de cada uma. Vamos lá. Isso mesmo. Quanto que está sendo vendido de cada uma. Aí aqui eu tenho mais essas outras variáveis para me ajudar. Então, quando o usuário digita ali que fez uma venda, eu vou guardar nessa variável venda. Essa variável comissão vai servir para me ajudar mais para frente a calcular a comissão. Aqui é o total de vendas da loja e o total de comissão da loja. Então, aqui eu vou guardar esses dois valores. Última coisa é a categoria que o usuário vai digitar lá também, na hora que estiver colocando o valor que ele vendeu e a categoria. O valor é float, a categoria é int. Então, está aqui. Para inserir o valor da venda e da categoria. Né? Então, leio um float, leio um inteiro. Enquanto o valor da venda for diferente de zero, eu vou ficar pedindo para o meu usuário digitar. Digita lá, quanto que vendeu, categoria. Quanto vendeu, categoria. Então, como a categoria é de 1 a 30, eu vou guardar no meu vetor. Mas lembra que o vetor ele começa em zero. Então, é de 0 até 29. Então, quando o usuário digita uma categoria, eu tenho que subtrair 1 dela para saber a posição aqui no meu vetor. Não posso acessar a posição 30 desse vetor. A posição 30 desse vetor não existe, vai de 0 até 29. Então, aqui, vendas, categoria menos 1. Então, ele já está iniciado com zeros, né? Então, agora eu vou somar o valor da venda. Então, esse mais igual, para quem não lembra, o que, que é? É o valor que já tinha lá, categoria menos 1, mais esse novo valor aqui, venda. Então, eu vou pegar o que eu já tinha lá na categoria e vou somar com o valor dessa nova venda. Então, voltar como estava antes, é o mais igual. Eu pego o valor que estava aqui e adiciono no que já tinha aqui e fica guardado. Aí, tem o total de vendas da loja, que eu também adiciono. Então, essa última venda que foi feita, né, eu adiciono ao total de vendas da loja. Depois que eu já guardei, né, na venda por categoria e na venda da loja, eu peço para o usuário digitar de novo. E vai ficar nisso, até que um belo dia o usuário vai colocar o valor da venda como zero. Então, quer dizer que parou. Aí está na hora de imprimir. Então, até aqui era bem simples. Né? Até aqui era só ficar lendo valores que o usuário digitou e guardando no vetor. Agora vem a parte chata do exercício, que é essa daqui de baixo, que é calcular a comissão. Então, aqui eu estou passando por todo o meu vetor. Então, fiz um for que roda 30 vezes, né, de 0 até 29, para percorrer todo o meu vetor de vendas. Indo categoria por categoria para ver quanto que foi vendido. E, lembrando que também eu já tenho o total de vendas da loja calculado. Já está calculado aqui. Então, vamos lá. Esse if aqui, que tem esse else if, else aqui, tudo isso é só para calcular o valor da comissão nessa categoria. Né? Então, começa com i valendo zero. Então, vamos lá, categoria 0. Vamos calcular a comissão da categoria 0. Então, aqui tem todas as regrinhas. Percebe que tem 1, 2, 3, 5, 6. São 6 regrinhas. Primeira regrinha que eu coloquei aqui. Se o total de vendas da loja for menor que 10 mil, comissão é zero. Então, lembra que não vai ser paga comissão se for menor que 10 mil. Se não, então se chegou nesse else, quer dizer que o total de vendas da loja não é menor que 10 mil, né? Então, porque se for menor, entra aqui. Se não for menor, vamos tentar esses outros aqui. Então, eu sei que não é menor. Então, beleza. Se não é menor, eu sei que eu vou pagar a comissão. Se a categoria for menor que 15, ou seja, de 0 até a 14, eu pago a comissão de 1%. Então, está aqui. Comissão vai ser o total de vendas vezes 0,01, que é 1%. Mas e se não for menor que 15? Então, vai para esse daqui, esse outro se não. Se for menor que 28, por que 28? Vamos pensar aqui. Isso aqui pode confundir um pouco. Como chegou nesse else, significa que tudo que veio antes é falso, senão não teria chegado nesse else. Então, isso é falso, isso é falso. Então, caiu aqui. Se caiu aqui, i é maior ou igual a 15.
Ou eu posso falar que I não é menor que 15, porque chegou aqui. Então, se o I não é menor que 15, o I pode ser 16, 17, 18, até o 29, né? Que vai do 0 até o 29. 29 é o último. Se for menor que 28 e maior ou igual a 15, né? Porque já foi testado aqui, eu não preciso testar de novo. Se você testar, não tem problema nenhum. Poderia escrever assim, ó, I maior ou igual a 15 e I menor que 28. Só que isso daqui não tinha necessidade, porque já foi testado aqui. Por que menor que 28? Porque lembra assim que eu tenho duas categorias especiais no meu exercício. Só para lembrar vocês. A categoria 30 é especial e a categoria 29 é especial. Ou seja, as duas últimas categorias são especiais. Como eu fiz menos 1, né, para guardar no meu vetor, que começa em 0 e vai até 29, as últimas duas categorias, que são as especiais, são as categorias 28 e 29. Então, por isso que eu fiz I menor que 28. Então, não vai ser 28, não vai ser 29 aqui. Então, se o I for menor que 28, então não é uma dessas categorias especiais, eu vou seguir a regra normal. Beleza, a regra normal é 2% de comissão. Então, está aqui. Vendas vezes 0,02. 2% de comissão. Legal, mas vamos supor que também não é menor que 28. Se não for menor que 28, só pode ser ou 28 ou 29. Então, agora vem para mais esse else if aqui. Ele vai testar isso daqui. Se a regra for 28, eu tenho duas regras para quando é 28. Por quê? Eu tenho duas regras para quando for 28. É essa categoria 29 aqui, né? A categoria 29 terá sua comissão aumentada para 5% caso o valor total de vendas da loja ultrapasse 100 mil. Ou seja, se não ultrapassar 100 mil, é 2%. Se ultrapassar 100 mil, é 5%. Por isso que eu tenho duas hipóteses. Então, se for essa categoria especial e o total de vendas não ultrapassa 100 mil, 2% de comissão. Se for a categoria especial e o total de vendas ultrapassa 100 mil, ou seja, maior que 100 mil, 5% de comissão. Então, por isso que eu tenho esses dois else ifs separados. Eu poderia ter feito diferente também. Eu poderia ter feito só um I igual a 28, sem isso daqui. Aí, aqui dentro, eu colocaria o if para saber se o total de vendas for maior que 100 mil. Poderia fazer isso também. Não teria problema, não mudaria nada. Mas e se não for também 28? Só vai sobrar uma categoria, que é a última de todas, a 29. A 29 é aquela categoria especial, que todo o dinheiro arrecadado com as vendas vai para caridade, então não tem comissão. Então aqui a comissão é zero. Ó, percebe que aqui a comissão é zero. Ó. Eu olhei isso agora, acabei de perceber. E está sendo repetida essa comissão igual a zero e não tinha necessidade de repetir. Eu poderia ter feito assim, ó, total de vendas menor que 10 mil ou I igual a 29. Aí eu não precisaria disso daqui. Ó. Pronto. Não precisaria disso daqui. Porque aí ficaria aqui com ou. Nas duas situações, né, na última categoria, ou se a loja, vamos supor que teve prejuízo, não tem comissão. Outra coisa, eu não precisaria escrever essa última condição. Eu vou deixar aqui para ficar claro, mas o programa ia funcionar assim. Ó. Por quê? Porque se todas essas fossem falsas, a única situação possível que sobrou seria justamente a que está escrito aqui. Não existe outra situação possível. Por isso que não precisaria escrever. Então, cairia aqui. Mas eu vou deixar escrito aqui só para vocês. Inclusive, eu vou tirar aquele ou ali, porque eu acho que vai confundir um pouco vocês. Mas daria tudo na mesma. Beleza, ufa. A dificuldade era montar esse if else. Agora que eu sei o total de comissão, eu vou somar aqui no total de comissão da loja, que mais para frente eu vou ter que imprimir o da loja. Aqui, ó, eu estou rodando todas as categorias, né? E eu vou imprimir a comissão da categoria. Total de vendas da categoria, comissão da categoria. Aí depois que eu passei pelas 30 categorias, eu vou ter guardado aqui no total de comissão da loja, né? Eu estou somando todas as comissões de cada uma das 30 categorias. Aí eu imprimo o total de vendas da loja e o total de comissão da loja. Aí, para testar isso daqui, é um pouco chatinho, né? A gente tem que testar várias situações. Né? Por exemplo,
testar, vamos supor que a loja vendeu menos que 10 mil, né? Então, ela chega a vender 2 mil na categoria 1, chega a vender 2 mil, já vou colocar na categoria 30, se bem que não vai mudar nada, porque 2 mil na categoria 20. Pronto. Então tá aqui, ó, impresso. Categoria 1, 2 mil, categoria 20, 2 mil, categoria 30, 2 mil. Mas percebe que todas as comissões, ó, zerado. Por quê? Porque a loja teve prejuízo. A loja não conseguiu vender 10 mil. Então vamos de novo. Agora eu vou vender mais que 10 mil, né, para começar a valer as comissões. Então vamos supor que vendeu 1.000 na categoria 1. Agora de novo, 1.000 na categoria 1. Então o total tem que dar 2 mil para saber se está somando corretamente. Vamos supor que vendeu 2 mil na categoria 20. Vamos supor que vendeu 1.000 na categoria 30. Lembrando que a categoria 30 não paga comissão. Mais uma coisa que eu quero testar aqui é se a categoria 29, que tem aquela regra especial, vai estar com 2 ou com 5% de comissão. Então, vamos lá. 1.000 na categoria 29. Beleza. Então, vamos dar uma olhada aqui. Categoria 1, 2.000. Que bosta. Não chegou a 10 mil o total ali. Então, já vamos colocar 10 mil de cara aqui na 1. 1.000 na 1. 1.000 na 2, né? 1.000 na 20, 1.000 na 30, 1.000 na 29. Pronto, agora sim. Vamos lá. Então, aqui, ele somou, né? 10 mil com 1.000 deu 11 mil, deu certinho. 1%, 110, deu certinho. Aqui 1% também, na categoria 2, deu certinho. Na categoria 20 é 2%, então deu certinho, 20. 2% também, porque não atingiu a regra especial lá. E a última, ó, sempre zero, porque é para caridade. E aqui o total de vendas da loja deu 15, né? Então aqui 11, 12, 13, 14, 15, tá certo? E o total de comissão 160, né? Vamos ver. 120 mais 40, 160. Certinho. A última coisa que precisa testar agora é aquela regra especial. Se a loja tem um lucro muito bom, ela na categoria 29, né, paga 5% de comissão. Então vamos supor que teve 200 mil na categoria 29. Vamos lá. Ó, na categoria 29 teve 200 mil de vendas. Então a comissão tem que ser 5% desses 200 mil, que é 10 mil. Tá certinho, tá tudo certinho, beleza. Então isso daí subiu para 5% a comissão. Último exercício. A cidade de Copenhague se preocupa com o meio ambiente e por isso classifica seus resíduos nas seguintes categorias: 1 para papel, 2 metal, 3 plástico, 4 para resíduo não reciclável. A cidade possui 10 bairros, com numeração de 1 a 10. Em cada bairro, há uma lixeira inteligente que possui apenas uma abertura para a pessoa colocar o resíduo. Internamente, a lixeira separa o resíduo reciclável em sacos por categoria. Olha só, se realmente existisse essa lixeira, ia ficar facinho reciclar, né? Era só tacar na lixeira que a lixeira fazia toda a separação. Então, dentro da lixeira tem esses sacos aí para o resíduo reciclável. Então, é só para o reciclável. O resíduo não reciclável não possui saco, mas uma tubulação de esgoto que imediatamente o envia para uma estação de tratamento. Então, o que não é reciclável não tem saco. Cada saco reciclável possui a capacidade máxima de 3 resíduos. Então, a pessoa vai colocando lá o lixo até que enche o saco. Se ela colocar 3, encheu. A tubulação, que é o 4, né, não reciclável, possui capacidade limitada. Então, colocou lá, já cai na tubulação, então é ilimitado. Depois que o saco reciclável atinge sua capacidade máxima, todo o resíduo que deveria ir para esse saco vai para a tubulação do lixo 4. Bom, o saco encheu. Já tem 3 resíduos, por exemplo, no saco para papéis. Não tem como colocar mais nesse saco, então a lixeira inteligente vai tacar na tubulação 4 e não vai reciclar esse lixo. Leia 2 valores inteiros. O primeiro será o bairro e o segundo será o tipo de resíduo jogado na lixeira inteligente.
Então lembra que tem 10 bairros, né, 1 a 10, e eu vou falar qual é o resíduo, né, 1 a 4. Então, os 3 primeiros são recicláveis e o último não é reciclável. Eu vou ter que ficar colocando várias vezes esses valores inteiros, né? Então, continue lendo até que o usuário digite um bairro inválido. Então, ele pode, por exemplo, falar que eu quero colocar o lixo, bairro 1, lixo 1, bairro 2, lixo 3. Ficar colocando sempre assim, né? Até que ele digita qualquer valor inválido, por exemplo, 0. O que vai ter que ser impresso na tela? A quantidade de resíduos por categoria por bairro. Então, por exemplo, bairro 1, categoria 1, tanto lixo. Categoria 2, tanto lixo. 3, 4. Depois vai para o bairro 2. E aí vai passando todos os bairros, todas as categorias. Então, você vai ter que usar uma matriz aqui, né? Vamos supor que a linha da matriz é o bairro e a coluna da matriz é a categoria. Imprima a quantidade total de resíduos reciclados e de não reciclados. Então, aqui é a quantidade total, juntando a cidade inteira. Só que tem um porém. Todo resíduo que cai na tubulação 4 não é reciclado. Então, na hora de você imprimir aqui, total de reciclados, total de não reciclado, basicamente, os não reciclados são os que caíram na tubulação 4. Mesmo se era papel, só que acabou caindo na 4 porque o saco de papel já estava cheio, então esse resíduo não foi reciclado. Então, tinha que ter atenção quanto a isso. Depois, imprima a quantidade total de resíduo que deveria ser reciclado e não foi, devido ao saco estar cheio. Então, essa situação aqui, eu quero o total daqueles que era, por exemplo, papel, que era para ter sido jogado lá no papel, mas como estava cheio, acabou não sendo reciclado. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada nesse exercício aqui. Então, eu criei aqui uma matriz 10 por 4. Por quê? Porque são 10 bairros e aí cada coluna, né, linhas, né, e cada coluna tem 4 colunas, uma para cada tipo de lixo. Iniciei com 0, minha matriz, né, está toda zeradinha, né, porque eu vou ficar incrementando. Aí tenho o bairro que eu vou ler e a categoria. Né? Quando o usuário digita, eu guardo aqui nessas variáveis, bairro e categoria. Aqui tem até um comentário para lembrar que, apesar do usuário digitar 1 a 4 na categoria e digitar 1 a 10 no bairro, nossa matriz sempre começa em 0. Então, o bairro, na verdade, vai de 0 a 9. A categoria vai de 0 a 3. Então, aqui, 0, 1 e 2 são os recicláveis e 3 não é reciclável. Beleza. Aí aqui embaixo eu tenho os totais, que eu vou exibir no final lá, o total da cidade inteira de lixos reciclados, o total de lixos não reciclados e o total de lixos que deveria ter sido reciclados. Vocês vão ver que o jeito que eu fiz aqui, na verdade, esse total aqui não reciclado não contempla o lixo que era para ser e acabou não sendo, né? Ou seja, eu separei, eu tirei de dentro dele e coloquei aqui, deveria reciclar. Mas aí na hora de imprimir isso daqui, total de reciclado, não reciclado, levando em consideração aqui que tudo que cai no 4 não é reciclado, lá na hora de imprimir eu vou ter que somar esse com esse para saber. Poderia ter feito de outra forma, poderia não ter separado, tanto faz. Então vamos lá. Começa a digitar bairro e qual categoria. Por exemplo, no bairro 1, categoria 1, joguei lixo lá. Bairro 1, joguei no lixo 3. Bairro 1, joguei no lixo 4. Enquanto o bairro for um valor válido, como que eu sei que o bairro é valor válido? Está entre 1 e 10, inclusive. Né? Então, maior ou igual a 1 e menor ou igual a 10. O que eu vou fazer? Aqui ele acabou de digitar qual é o bairro e a categoria. Aqui eu vou subtrair 1 do bairro, subtrair 1 da categoria. Por quê? Porque lembra que, como eu vou usar posições aqui na matriz, as posições é menos 1, né? Porque começa em 0. Por isso que eu subtraí aqui e agora beleza, posso usar sem problema nenhum ali na minha matriz. Se a categoria for 3, o que eu tenho que fazer? 3 é a última, né? Vai de 0 a 3. 3 é aquela que não tem limite. Pode ficar colocando quanto quiser que cai na tubulação. Então, o que eu faço? Incremento 1, ou seja, acabei de jogar lixo lá.
e conto lixo não reciclado mais um. E acabou. Só isso que eu tenho que fazer. Mas vamos supor que não, eu joguei um lixo reciclável. Ah, então vai cair no else. A categoria é 0, 1 e 2, recicláveis. Então, beleza, caiu no else. Então, o que eu tenho que ver agora? Se o lixo é reciclável, eu tenho que ver se o saco não está cheio. Se estiver cheio, eu vou ter que tacar na última lá. Então, para isso serve esse lixo, esse if aqui. Esse if, então, se esse saco, né? Então, isso aqui representa um saco, né? Lixo nesse bairro, nessa categoria. Tiver menor que 3, então quer dizer que ainda posso tacar lá, porque ainda não encheu. 3 é a capacidade máxima. Se for menor que 3, o que eu faço? Beleza, taca lá no saco e aumento a quantidade de lixos reciclados. Essa é a total da cidade. Só que se já tiver cheio, ele vai cair no else e eu vou ter que tacar esse lixo lá na tubulação que não recicla. Ok, então eu taquei ali na tubulação que não recicla, só que em vez de contar como lixo não reciclado, que era aqui, eu vou contar como lixo que deveria reciclar. Então ele caiu na tubulação 3, está lá, né? Quando eu for imprimir por bairro, por categoria, vai estar lá. Mas no total da cidade, eu vou contar como deveria reciclar. Então, ó, não foi contado como não reciclado. Então, eu vou ter que somar esse com esse, para saber o total da cidade que não foi reciclado. Bom, essa parte aqui provavelmente era a parte mais difícil, né, do exercício, que era fingir que caiu o lixo lá, né? Depois eu peço para o usuário continuar digitando para ficar atacando o lixo. Depois que ele para, ele coloca, por exemplo, o bairro 0. O que a gente tem que fazer? A gente tem que imprimir tudo. Então tá aqui, ó. Eu vou passar por todos os bairros, né, com B. Então, pelos 10 bairros, vou imprimir bairro tal. E depois vou passar por todas as categorias, que são 4. Então, coloquei C. E então vou imprimir tal, né, bairro tal, categoria 1, 2, 3, 4 e o lixo que tem lá. Aí aqui embaixo, eu vou imprimir os totais. Total não reciclado, lembra, né, que eu tinha que somar, que tudo isso daqui não foi, os que deveria com os que já nem era mesmo. O total que foi reciclado e o total que deveria ser reciclado. Então vamos testar. Então, por exemplo, bairro 1, categoria 1. Bairro 1, categoria 1. Pronto, enchi o saco da categoria 1. Próximo que eu colocar, ó, vai cair lá na tubulação. Além desse, eu vou colocar na categoria 2, vou colocar na categoria 4, que já não é reciclado. E só para também colocar outro bairro, né? Vamos colocar bairro 5, categoria 3. Ah, isso aqui está errado. Ah, não, tá certo. Tá tudo certo. Então, aqui é de 1 a 4. Isso. E lá na matriz é de 0 a 3. Bom, tá bom já. Vamos ver o total aí. Então, vou colocar 0 aqui. Então, aqui, cada um dos bairros, os 10 bairros, cada uma aqui. Então, eu fiquei mais no primeiro bairro, né? Opa, eu acabei fechando sem querer. Então, vamos fazer de novo aqui, né? Então, maravilha. Categoria 2, categoria 4. E agora, qualquer outro bairro aleatório. Categoria 3. Beleza. Então, ó, apesar de eu ter colocado 4 vezes o lixo aqui, só tem 3, porque só cabe 3. E na última, caiu esse daí que ficou a mais, ó. Porque ó, já tinha aquele que eu joguei e mais esse a mais que não cabia, que era reciclável, mas acabou caindo na 4, porque já estava cheio. Aqui na categoria 2, ó, ficou certinho. E esse aleatório aqui, ó, bairro 53, ó, tá aqui, ó, bairro 5, categoria 3. Total de lixos não reciclados, 2. Então, foram esses dois aqui. Reciclados, 5. Que foi aqui, ó, 3, 4, 5. E que deveria ser reciclado, 1. 1 que foi a mais aqui, né, do 1, mas que não tinha espaço e não foi reciclado. Então, terminou. Essa foi a correção da prova. Espero que vocês tenham ido bem, ainda não corrigi a prova de vocês. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Até mais.